Fala, amadinhos. Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser só um comentário que eu vou tecer sobre esse Salmo 33, o versículo 12, que surgiu um tema político lá no grupo e alguém lembrou desse versículo aqui que os pastores sempre falam, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui está bem-aventurada, mas é a mesma coisa, né? E muitos pastores, né, eles utilizam esse versículo para dar a entender que um país só vai prosperar, só vai para frente se tiver um presidente evangélico. Inclusive esse era um tema que a gente estava abordando lá, que a gente tem agora uma bancada evangélica, tem um número grande, né, de pessoas evangélicas no Brasil que são usadas como massa de manobra. O Malafaia está sempre lá em Brasília. O Brasil está desenvolvendo uma cultura meio teocrática, né, onde as pessoas votam num candidato porque ele é cristão, porque ele vai na igreja, porque ele louva Jesus. E isso infelizmente está se espalhando muito, né, voto de cabresto, né. Tem muitos fiéis aí que infelizmente estão sendo usados como massa de manobra. E um dos versículos que eles usam é esse daqui, ó. O Brasil tem que ter um país cristão e temente a Deus, pessoal. Só assim para o Brasil ir para frente. Por quê? Porque aqui diz, ó, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é isso que eles dizem. Agora, será que esse versículo aqui está dizendo isso mesmo, pessoal? Será que é isso como os pastores dizem por aí? Lembrando que pastores eu não estou generalizando, tá? Estou falando desses pastores envolvidos em política. Tipo Malafaia, que está sempre lá em Brasília. Ou aqueles que se beneficiam de perdão bilionário, né, de dívida do Estado, tá? É desses que eu estou falando, que são geralmente os que fazem uso desse versículo aqui, tá bom? Então a primeira pergunta que eu faço em torno desse versículo é o seguinte: quem é o sujeito da frase? É Deus ou é o homem? Ó, eu vou ler para vocês aqui, ó. Bem-aventurada é a nação cujo Deus, aqui ó, Deus, deixa eu até dar uma destacada aqui, é o Senhor. Então quem que é o sujeito da frase aqui? É Deus, é o Senhor? Ou o autor está falando de um homem aqui? Porque para mim ele está falando de Deus. O texto está dizendo, feliz a nação cujo homem é crente, acredita em Deus? É temente a Deus, é um bom cristão? Eu acho que não, aqui acho que o sujeito aqui da frase continua sendo Deus. Não é o que está no Salmo, é na Bíblia de todo mundo? O texto está dizendo justamente o oposto do que esses pastores dizem. O texto está dizendo que feliz é a nação que tem Deus como Senhor e não homens. É isso que o texto está dizendo. Feliz é a nação que teme a Deus e não aos homens. É isso que o texto está dizendo, em detrimento dos homens. Por quê? Porque homens são falhos. Israel, todo mundo conhece a Bíblia na história, não tinha rei. Era um sistema lá de juízes, tal, as tribos, as 12 tribos, etc. Mas o povo insistiu em ter um rei. Aí Deus advertiu através lá do profeta Samuel. Aí o escolhido para ser o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul não era um homem temente a Deus, que acreditava em Deus. Saul não era literalmente um crente, no sentido de acreditar em Deus na época. Era. Saul acreditava em Deus e tinha até um profeta, que era o profeta Samuel. O que o rei Saul fez? Ele só cometeu erros, desobedecia a Deus, começou a ficar louco, fazia um montão de besteira, perseguiu o rei Davi. Então só aí você vê que aqui o sujeito da frase não é um homem que crê em Deus. Aqui o sujeito da frase é o próprio Deus. Se fosse assim, o rei Saul, então, teria sido um grande rei, porque ele era um crente na época dele, no sentido de acreditar em Deus, no Deus verdadeiro. Os reis seguintes também fizeram um erro. O rei Davi deu lá umas pipocadas, depois o rei Salomão fez templo para deuses pagãos, depois tem o reino dividido, colocaram o bezerro de ouro, Astarte, um montão de bobagem lá no reino de Israel e Judá. Então, todos os reis cometeram um erro. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Que homens cometem erros, homens são falhos e homens cometem pecados. Deus não. Então o salmista ele está louvando a perfeição de Deus em detrimento dos homens. Que é muito melhor você confiar em Deus como Senhor e não em homens, porque os homens, como todos esses, eles vão cometer erros, pecados. Deus não. Então ele não está falando aqui feliz a nação cujo presidente cristão é o Senhor. Não, ele está falando feliz a nação cujo Deus é o Senhor e não homens. É exatamente o oposto. Tanto que aqui está o Salmo 33, quem quiser ver, ó, desde o começo, você vê que o autor está falando de Deus. Ó. Regozijai-vos no Senhor, vós o justo, pois aos retos convém o louvor. Aí tudo aqui ele está exaltando a Deus. Em nenhum momento aqui o salmista está falando de homem. Olha aqui ó, o versículo anterior. Ó. O conselho do Senhor permanece, não de homens. O conselho de Deus permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. O que ele está dizendo? Que Deus é perfeito para sempre, os homens não. Tá? E só para finalizar aqui o vídeo, eu já fiz um vídeo aqui nesse canal chamado Idolatria Política. Quem quiser, tá público ainda. Quem quiser ir lá xingar, xinga também, tá?
onde eu já falei sobre isso, né? Que a partir do momento que você substitui Deus por homens, como ironicamente alguns pastores fazem, né? Por aí no Brasil, dando a entender que você tem que ter um presidente ou um líder religioso, crente, cristão, você está cometendo uma idolatria política, como é comum no mundo, na história da humanidade. Nesse vídeo eu falei, por exemplo, dos faraós, que eram vistos como divindades na terra, os imperadores romanos, que eram deificados, os reis monarcas da Europa medieval, etc, etc, etc. Tudo isso é idolatria, porque todos os homens são falhos, todos, não importa se você é direita ou esquerda, Lula ou Bolsonaro, não importa, todos os homens são falhos. E é isso que o salmista está dizendo aqui: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não o homem. Porque quando o homem é o Senhor daquela nação, vamos pegar por exemplo uma sociedade ateia, esse homem é falho. Agora, quando Deus é o Senhor da nação, ou seja, quando a nação respeita mais a Deus do que aos homens, aí essa nação é feliz. Tá bom, pessoal? Paz a todos.